Imagine aqui comigo se a cena da cadeirada no debate ontem fosse outra. Imagina se o Pablo Marçal tivesse pegado aquela cadeira na mão, ele ido na direção do Datena e não o contrário, e dado uma cadeirada nas costelas do Datena em rede nacional. Você consegue imaginar isso? Agora, imagina o que ia acontecer no momento seguinte. Imagine o Pablo Marçal sendo preso dentro do estúdio da TV Cultura, sendo algemado, sendo escoltado por policiais militares. Imagine a Justiça de São Paulo decretando a prisão preventiva do Pablo Marçal, porque ele seria um risco à sociedade e uma ameaça à democracia. E falou de democracia e aparecer já em seguida o Tribunal Superior Eleitoral dando uma decisão indeferindo o registro de candidatura do Pablo Marçal por uso de violência física contra outro candidato. E imagine a imprensa tradicional inteira berrando, publicando uma matéria atrás da outra, trucidando o Pablo Marçal, como essas pessoas são fascistas, não passarão. Conseguiu imaginar isso? A Daniela Lima entraria ao vivo lá na Globo News, balançando na frente da câmera, com o celular na mão, gritando com aquela voz estridente e com ar grave. Acabei de falar com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu pegar meu celular aqui para ficar mais fidedigno. Acabei de falar com os ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a agressão covarde de Pablo Marçal contra o Datena. Ministros do Supremo estão dizendo aqui comigo que o Marçal tentou abolir a democracia e dar um golpe de Estado. É ele tem que se unir àquelas fascistas e fascistas do 8 de janeiro. Logo depois ela traria uma nova notícia. Alexandre de Moraes, você sabe o que ele fez? Acabou de abrir um novo inquérito supremo para investigar as ameaças de Marçal contra a democracia brasileira e mandaria, claro, mais uma vez derrubar de novo todas as redes sociais do Pablo Marçal. A mesma novela de novo. Pois é, tudo isso aconteceria com o Pablo Marçal se ele fosse a pessoa que tivesse erguido uma cadeira para dar num cara da esquerda. Mas nada aconteceu com o Datena. Por que o Pablo Marçal seria punido assim e por que o Datena não foi? Gente, é simples, porque existe uma visão preponderante nas mídias tradicionais, nos formadores de opinião, uma visão preponderante de esquerda, ainda que na sociedade, de forma geral, prepondere uma visão de direita, nos formadores de opinião, na mídia tradicional, nos poderosos, no Supremo, prepondera uma visão de esquerda, e o Pablo Marçal é de direita e o Datena é de esquerda. Porque o Pablo Marçal ainda é odiado pelos jornalistas e militantes de redação e o Datena é amado e adorado por essas mesmas pessoas. Porque a nossa imprensa tradicional ainda se acostumou a normalizar a violência política quando ela é da esquerda contra a direita. Tudo que foi feito ao longo da história, pelo MST, lá no Congresso Nacional, invadindo, quebrando tudo, quebrando o Supremo, aí pode. Aí não é nada de fascismo, aí não é nada de golpe, aí é manifestação democrática. Não podemos demonizar ou criminalizar os movimentos sociais, mas quando é o contrário, você já sabe. Aí é 8 de janeiro, aí é a cadeia, aí é a prisão, aí é recolhimento domiciliar, quando a pessoa tem sorte, aí é a multa milionária, aí é acusações e prisões genéricas, condenações genéricas a pessoas com penas desproporcionais sem prova concreta do que fizeram. Vocês conhecem bem essa história. E, ao mesmo tempo, gente, a gente vê a violência política sendo criminalizada quando ela é da direita contra a esquerda. Deltan, mas isso quer dizer que não vai acontecer nada com o Datena? Não, gente, pode ser que ainda exista alguma consequenciazinha jurídica criminal para o Datena, a gente vai explicar para vocês. Apesar de que eu não apostaria muito nisso, afinal de contas, o Brasil é o país da impunidade. É só ver aí o que aconteceu com os casos da Lava Jato. Mas quais seriam, então, as consequências jurídicas de Deltan para o Datena? Já que a gente está falando aqui de fora dos autos, estamos falando do mundo jurídico, o que aconteceria, o que pode acontecer com ele? Bom, em primeiro lugar, o Datena pode sim ser responsabilizado criminalmente pelo crime de lesão corporal, que está previsto lá no Código Penal, no artigo 129, e consiste em atacar, ofender a integridade corporal ou a saúde física de uma outra pessoa, e pode ser classificado em várias modalidades, dependendo da gravidade das lesões provocadas na outra pessoa. Elas podem ser lesões simples, podem ser ainda de natureza grave, podem ser gravíssimas, ou lesões seguidas de morte. Nesse caso concreto, tanto pela análise aí das imagens, quanto as informações médicas que surgiram depois do debate, tudo indica que foi uma lesão corporal simples, sem maiores consequências para a saúde do Marçal. Portanto, seria então um caso aí de uma pena de detenção, que é um tipo de prisão, de 3 meses a 1 ano.
Aí você fala: "Nossa, ele pode ficar preso 1 ano". Não, não, gente, isso é balela, não existe, isso é tudo ficção no Brasil, não existe essa pena aí. Essa pena baixa, como essa aí, de até 1 ano, faz com que esse crime seja chamado de crime de menor potencial ofensivo. Isso significa que o Datena não chegaria mesmo a ir pra cadeia, nem seria preso, porque ele ia receber aí uma transação penal, que cabe para crimes com pena máxima até 2 anos, ou então uma suspensão condicional do processo, como a gente chama, que é um outro tipo de benefício que é concedido pelo juiz quando a pena mínima não passa de 1 ano. Aí o que acontece nesses casos, Eltan? Claro que tem alguns requisitos a mais, mas certamente o Datena vai cumprir esses outros requisitos, mas em geral aí o que acontece com o investigado, o acusado, é que ele vai cumprir aquilo que chama de penas alternativas, doação de cestas básicas, prestação de serviços à comunidade, algo nessa direção, tá? Mas e as consequências políticas da cadeirada? Uma parte grande da esquerda e das pessoas que não gostam do Pablo vão apoiar o Datena. E o que o Datena fez, como aliás nós já temos visto nas redes sociais de ontem para hoje, com muita gente comemorando a cadeirada, por incrível que pareça. E é aquela coisa de sempre, gente. Quem eu gosto pode tudo, quem eu não gosto, aí não pode nada. Mas será que isso tira votos da Tabata e do Boulos, que são os candidatos de esquerda mais fortes? Ou será que o Datena vai cair nas pesquisas? A minha aposta é que, no longo prazo, o Datena vai sim cair nas pesquisas. Isso se ele não retirar a sua candidatura antes. Muita gente que votaria no Datena vai concluir que ele não tem o equilíbrio necessário para governar uma cidade do porte de São Paulo. E mesmo quem gostou do que ele fez, eu não vejo mudando o voto que daria para o Boulos ou para Tabata, porque ele foi lá e deu uma cadeirada no Paulo de que a pessoa eventualmente não gosta. E eu digo isso muito embora ele tenha ganhado muitos seguidores nas redes sociais, tendo até mesmo ultrapassado aí o 1 milhão de seguidores, o que é normal acontecer durante uma grande polêmica como essa. Veja o que aconteceu lá com a Deolane, veja o que aconteceu com aquele vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. E para o Pablo Marçal, isso vai ter consequências políticas boas ou ruins? O que você acha aí? Conta pra gente nos comentários, vou voltar a pedir isso para você. Mas, na minha visão, o que vai acontecer com o Pablo é uma incógnita. A gente viu tantas pessoas que estavam apoiando ele depois do que aconteceu ontem, defendendo ele por ele ter sido vítima de uma agressão, quanto a gente viu muitas pessoas também que acharam que o Marçal forçou a barra, tanto na hora da provocação ali de propósito, como depois forçou a barra, se vitimizando, talvez de modo exagerado, exagerando na encenação, enfim, que agiu, como dizem alguns, que o Neymar teria feito em algumas oportunidades, se jogando no chão ao menor toque para se fazer de vítima. Qual dessas duas visões que vai prevalecer entre os eleitores de São Paulo? Nesse caso, gente, eu não tenho palpite. Com o Datena eu tenho, até fiz uma aposta, mas com o caso do Pablo eu não tenho palpite. A gente vê ao mesmo tempo o apoio a ele ser erudido por outras razões, como a atuação do pastor Silas Malafaia, do Tarcísio, do Bolsonaro. Então existem outras coisas aí concorrendo ao mesmo tempo que também podem pressionar ele para baixo. Vamos ter que esperar para ver. Mas enquanto isso, deixa aí a sua opinião nos comentários, que eu estou muito curioso para ver. Vou encerrar minha fala, vou abrir aqui o YouTube e vou estar acompanhando os comentários de vocês, porque eu quero ouvir a sua opinião, saber o que você acha, se o Marçal vai se fortalecer ou enfraquecer, porque eu quero saber o que você está pensando nessa história.